bebeu muita água. Então eu falava assim, mas peraí, vai reduzir meu estômago e eu não vou conseguir mais beber a quantidade de água que eu bebia? E essa foi uma pergunta que eu fiz numa das palestras, e que aí, como é que é o nome dele? É um paciente que é um... Walter. Ele Walter. mesmo. O Walter é sensacional, ele é maravilhoso. Primeiro que ele é bem-humorado, sabe? Ele fala muito bem. E aí o Walter falou assim, olha, no início você não vai conseguir beber tanta água, mas o que você vai aprender é beber de pouquinho em pouquinho. E isso foi realmente o que aconteceu, porque olha que loucura. As pessoas têm vários medos, né? O meu medo era, não vou conseguir beber água nunca mais, não vou conseguir beber 2 litros de água por dia, que era o meu mínimo, assim. Mas hoje eu bebo água tranquilamente e eu posso dizer que a cirurgia bariátrica mudou a minha vida, mesmo. E eu tive um processo muito interessante, porque como atriz, eu vivi uma personagem na série Sessão de Terapia. Olá, é um prazer enorme estar de novo aqui com vocês. Hoje eu tenho o prazer, a honra de conversar com uma amiga que a profissão me deu. Eu conheci a Luana Xavier há algum tempo atrás e de certo modo foi um encontro muito interessante. Ela tinha uma questão, a gente conversa, a gente se conhece e a confiança e a admiração só faz aumentar. Eu queria que vocês aproveitassem a presença da Luana aqui com a gente e conhecessem um pouquinho mais da vida dela, do trabalho dela e de como um tratamento médico pode ser capaz de transformar uma vida. Luana, seja muito bem-vinda, um prazer enorme te receber aqui. E eu queria começar perguntando um pouquinho sobre a Luana. O que fez a Luana chegar até aqui? Olá, eu sou Luana Xavier, como o Dr. Paulo falou, eu sou atriz, apresentadora. E para mim o mais interessante de estar aqui hoje nessa conversa, e eu vou dizer para você que está assistindo a gente, é que eu estou vendo o Dr. Paulo, que é uma pessoa tímida, tá? Mas muito solto e muito tranquilo e seguro nesse lugar. E eu sempre disse para ele que ele precisava falar publicamente sobre o trabalho dele, porque ele tem realmente um trabalho de excelência. E eu não tô falando isso aqui puxando o saco, não existe parceria, tá? Eu pago toda a consulta que eu vou lá, para vocês não acharem que eu tô falando isso só para puxar saco. Mas ele precisava trazer o conhecimento dele também para as redes sociais, porque ele tem muita coisa bacana para dizer e que tira muitas dúvidas nossas. Então, vamos lá. Respondendo a sua pergunta, eu cheguei no seu consultório porque a questão da minha obesidade chegou um momento que eu não conseguia mais resolver. Só que eu tinha uma ideia muito errada de que cirurgia bariátrica era para fracassados. Então, depois de várias tentativas, como muita gente passa, que é aquilo, tenta dieta maluca, dieta da lua, a dieta do Instituto do Coração, eu conseguia perder peso durante um tempo e depois eu acabava ganhando novamente. E nessa balança que subia e descia o tempo inteiro, eu comecei a perceber que a minha saúde estava cobrando um preço muito alto. Então, estava hipertensa, pré-diabética, e a minha preocupação com relação à diabetes, principalmente, estava ligada ao fato de que eu tenho diabetes tanto do meu lado paterno quanto do meu lado materno, então isso me colocava numa situação de risco muito maior também, e já estava com gordura no fígado. E aí, eu só consegui falar sobre cirurgia bariátrica quando numa consulta com uma endocrinologista, que eu nunca tinha ido nela, ela não trouxe o assunto cirurgia bariátrica como o primeiro papo, como a forma de iniciar a nossa conversa. E isso para mim foi muito especial, porque ela quis me conhecer primeiro, entender quem eu era, e depois juntas nós chegamos à conclusão que o caminho da cirurgia bariátrica seria o mais indicado para mim. E aí eu comecei a procurar nas redes sociais, indicações de amigos por um possível cirurgião bariátrico. E a minha consulta com o senhor foi a minha terceira consulta com o cirurgião. E o que me encantou foi principalmente a forma como você consegue dividir conhecimento de forma muito tranquila e natural, sem vir com muitos termos acadêmicos que talvez sejam de difícil compreensão para a maioria das pessoas. Então, me sentir assim, acolhida para uma canceriana, né, que tudo é do coração, me sentir acolhida foi o grande diferencial. E também o senhor é muito prático, assim. Então
toma aqui todos os exames que você precisa fazer para a gente, né, entender como estão os seus índices, para a gente começar o processo para a cirurgia. Quando você entendeu que eu já estava com todos os resultados, assim, e aí, vamos marcar a data? Susto na Luana. Como assim, gente? A gente vai marcar a data? Sim, porque eu já estava no processo de preparação para isso. Mas tinha um medo muito grande, porque eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia na vida. E é interessante falar disso aqui, que o meu medo era tão grande que um dia antes da minha cirurgia eu simplesmente mandei um e-mail, já contei isso pro senhor, que eu mandei um e-mail pra minha mãe com todas as minhas senhas, porque eu achava que eu ia morrer. E foi muito importante eu entender que, é óbvio, qualquer pessoa que vai passar por qualquer cirurgia, seja ela pequena ou extensiva, bate uma insegurança, né? Mas só que a minha saúde ela estava tão prejudicada que era muito mais importante que eu me colocasse à disposição de um tratamento. E talvez essa seja a palavra que as pessoas precisem escutar. A gente está falando sobre tratamento de obesidade. E o entendimento de que o tratamento da obesidade ele não se restringe à cirurgia bariátrica em si, eu acho que é tão importante quanto. E quando você vai se cercando de todos os profissionais, e aí o senhor sempre também bate o martelo da importância da gente ter uma equipe multidisciplinar acompanhando a gente. E eu preciso dizer que não é um processo fácil, então aquilo que eu achava que era o caminho mais curto para resolver a minha obesidade seria a cirurgia bariátrica. Não é, porque é complicado, é temeroso, tem muitos detalhes. O processo do pós-cirúrgico, os primeiros 10 dias, não são fáceis, eu tive crise de ansiedade, coisa que eu nunca tinha tido na vida, mas por isso que é importante também ter o acompanhamento psicológico e eu resolvi ler muito sobre o assunto. Então, tudo que eu podia procurar assim, de informação, não só as informações que eu recebia nos consultórios do senhor, com a nutricionista, com a endocrinologista, mas também de ler bastante sobre o assunto, ouvir relatos. Aliás, um detalhe do Grupo Paulo Falcão, as palestras. As palestras são sensacionais, porque você ouve pessoas que passaram pelo processo cirúrgico trazendo o seu próprio testemunho. Então eu lembro que uma grande dúvida que eu tinha era, eu sempre fui uma pessoa que bebeu muita água. Então eu falava assim, mas peraí, vai reduzir meu estômago e eu não vou conseguir mais beber a quantidade de água que eu bebia? E essa foi uma pergunta que eu fiz numa das palestras, e que aí, como é que é o nome dele? É um paciente que é um... Walter. Ele mesmo. O Walter é sensacional, ele é maravilhoso. Primeiro que ele é bem humorado, sabe? Ele fala muito bem. E aí o Walter falou assim, olha, no início você não vai conseguir beber tanta água, mas o que você vai aprender é beber de pouquinho em pouquinho. E isso foi realmente o que aconteceu, porque olha que loucura. As pessoas têm vários medos, né? O meu medo era, não vou conseguir beber água nunca mais, não vou conseguir beber 2 litros de água por dia, que era o meu mínimo, assim. Mas hoje eu bebo água tranquilamente e eu posso dizer que a cirurgia bariátrica mudou a minha vida, mesmo. E eu tive um processo muito interessante, porque como atriz, eu vivi uma personagem na série Sessão de Terapia, e essa personagem, ela justamente passou por uma cirurgia bariátrica. E no caso dela, ela fez a cirurgia bariátrica e, por conta da pandemia, ela acabou reganhando peso. E aí ela volta ela vai no consultório do terapeuta para conseguir uma autorização, conseguir um laudo para que ela faça uma nova cirurgia bariátrica, que é a chamada cirurgia revisional. Eu nem sei se essa cirurgia ainda existe. Existe. Existe? Existe. A gente vai falar sobre isso também. Vamos sim. E aí, então, foi muito interessante, porque eu também estudei muito para viver essa personagem, e eu fiz essa série em 2020 e fiz a minha cirurgia em 2023. Então, quando eu fiz a minha cirurgia em 2023, eu já tinha bastante informação sobre esse processo, mas é muito diferente você ler sobre aquilo e você passar por aquilo. Então, se eu puder trazer uma pergunta para o senhor, eu queria que o senhor comentasse assim, na maioria dos casos, quando as pessoas, talvez não tenha exatamente uma percentagem, mas o que o senhor pode observar a olho nu? Quando as pessoas chegam no seu consultório, a maioria delas já passou por muitas outras tentativas de emagrecimento. Dificilmente uma pessoa chega procurando uma cirurgia bariátrica como uma primeira opção de tratamento para obesidade. Esse é fato, né? O tratamento da obesidade, a primeira coisa que a gente tem que pensar é quando foi que para você a obesidade deixou de ser uma questão de estética e passou a ser uma doença?
por conta do meu trabalho. Para mim, foi o trabalho, eu acho que foi o estopim, assim, porque eu me percebi fazendo eu tava gravando uma série, só que era uma série que era gravada num teatro. Então eram várias apresentações de, como se fosse stand-up, comedy, e eu tava em cima do palco, eu só assisti isso depois, né, já filmado, eu em cima do palco, ali já em torno dos 150 quilos, 151 quilos, e eu tenho 1,78 m, eu não conseguia me mover. O microfone estava parado na minha frente e eu não andava pelo palco, porque eu ficava tão cansada. E eu vendo a minha imagem, não só a dificuldade da respiração, então a cada frase que eu falava, eu percebia que eu estava puxando o ar de onde não tinha, me via pingando de suor e completamente estática na frente do microfone. Aí eu falei, bom, fisicamente aquilo ali não tá legal. E aí, quando eu resolvi, falei assim, não, vamos fazer aquele check-up e entender como é que tá a minha vida. Eu já era uma pessoa hipertensa, então eu colocava muito a culpa na questão familiar, né, na questão hereditária, porque minha mãe é hipertensa, meus avós maternos também hipertensos, então eu achava que estava ligado completamente a isso. E essa foi uma mudança que a bariátrica trouxe para mim também, porque eu continuo sendo uma pessoa hipertensa por conta dessa questão familiar. Só que antes eu tomava 4, 5 remédios, minha cardiologista ficava tentando mudar minha medicação de tempos em tempos e não conseguia regular a minha pressão arterial. E hoje em dia eu tomo um medicamento só e minha pressão, tipo, super regulada. E foi quase, pra mim foi uma sensação de mágica, porque eu fiz a cirurgia num dia. E não tô brincando, gente, não exagero. Eu fiz a cirurgia num dia. No dia seguinte, quando começava, tipo, a aferir minha pressão, já era outra. Eu falei, que loucura! Que coisa, tipo, praticamente imediata. Por isso que eu gosto muito quando eu ouço a palavra que a cirurgia bariátrica é metabólica. Porque, de fato, o meu metabolismo virou uma outra coisa. Agora, assim. sabe uma coisa que é engraçada? Quando a cirurgia bariátrica começou, um efeito colateral da cirurgia era controlar o diabetes. Efeito colateral. E depois a coisa foi se descobrindo de uma outra maneira. O que era só bariátrico passou a ser metabólico. E o conhecimento dessa síndrome metabólica é que traz uma série de informações atuais que complementam tratamentos. Uma coisa que é fundamental é entender. Tratamento da obesidade tem vários. O tratamento começa com um controle alimentar, uma dieta, começa com atividade física e ele vai sendo inserido em intervenções. A intervenção pode ser de um medicamento, a intervenção pode ser por uma cirurgia. Existem vários tipos de cirurgias bariátricas diferentes. E escolher o melhor para cada pessoa é também uma questão de experiência. A experiência do que você acha que é melhor, do que vai trazer a pessoa, sabendo os prós e contras de cada procedimento e o que é mais adequado para cada um. Eu acho que essa aqui é a mágica. Mas tem uma coisa maior do que isso, que você já percebeu também na clínica, é o acompanhamento. É a importância que a gente dá ali. Nunca se tratou de uma cirurgia. Do mesmo modo que hoje o tratamento com injetáveis, com caneta, não é só a pessoa ir na esquina e comprar a caneta. É a pessoa continuar tomando a medicação próximo, circulando em uma equipe multidisciplinar, cada um com um olhar diferente, oferecendo opções. E essas opções vão trazer o melhor resultado. Resultados são como uma balança. A obesidade é uma doença crônica, metabolicamente ativa, mas você consegue controlar. Você hoje controla com muito mais facilidade do que controlava no começo do século, há 20 anos atrás, há 26 anos atrás. Hoje você tem várias opções, cada vez mais potentes para controlar a obesidade. A cirurgia, ela é fantástica. É isso que você falou. No dia seguinte você melhora. Mas para isso você tem que ter uma obesidade clínica. Não é qualquer pessoa que deve operar. Não é uma pessoa que começou com obesidade ontem e que vai operar hoje. Não é assim que deve funcionar. Porque cirurgias também trazem consequências. Como, não, eu achei que nunca mais fosse comer. Hoje você vê, tem uma vida normal. Sim. Normal. Come de tudo, bebe de tudo, mas com moderação. Entendendo que realmente o seu aparelho digestivo ele foi modificado para conseguir sinalizar para o seu metabolismo de uma outra maneira. A base é genética, mas o ambiente metabólico pode ser modificado. E esse ambiente modificado é que faz a pessoa ficar magra. Agora, uma coisa mais clínica, talvez, assim, da história, e que muitas pessoas me perguntam e eu nunca sei responder, doutor.
Porque a cirurgia que eu fiz foi a bypass. Bypass. O que é exatamente, óbvio, não de forma mega acadêmica, porque aí eu não vou entender muito. Mas, a grosso modo, o que é o estilo bypass? O bypass é uma operação, é uma transformação do seu aparelho digestivo que faz com que o seu estômago fique menor, que ele esvazie mais rápido e que o alimento chegue mais rápido a uma parte do intestino, que é a parte do intestino que sinaliza que você não quer mais comer, que é o íleo terminal, onde existe uma série de hormônios, que são hormônios que atuam nesse metabolismo. Basicamente é isso que o bypass faz. Uma vantagem do bypass, uma vantagem teórica do bypass é que é uma cirurgia teoricamente reversível. Então, mas não é a questão, não quero mais, vou voltar atrás. Não é assim que funciona. Mas existem até algumas indicações médicas e teoricamente é uma situação que o seu estômago está guardado dentro de você. Está tudo guardado. Ele está meio que fora do lugar. A gente modificou o lugar. Mas se em algum momento, olha, eu quero reverter o que era antes, a sua anatomia volta ao normal. Então, essa é uma vantagem clara do bypass em termos de controle a longo prazo de alterações metabólicas. E essa escolha entre bypass e sleeve, quem faz não é o paciente. Não. Na verdade, as decisões devem ser compartilhadas. O médico tem informação suficiente para tentar entender e colocar o melhor caminho para uma pessoa. Você sabe que é interessante, às vezes, numa família, o marido, a esposa, ou às vezes o pai e a filha, querem fazer o mesmo tipo de cirurgia. E você percebe claramente que uma pessoa vai se adaptar melhor para um tipo de operação e o resultado de outra vai fazer mais sentido uma outra operação. E isso deve ser colocado e a pessoa ter um entendimento adequado para que ela tome a decisão. A decisão nunca é só do médico. Tem que ser explicado, esclarecido e concordado antes de uma cirurgia. E a gente vem acompanhando, doutor, o avanço agora, que é um assunto que se fala muito, principalmente nas redes sociais, mas sobre as canetas emagrecedoras. E aí, numa conversa com a minha endocrinologista, por exemplo, ela me disse, Luana, mesmo que já existisse essa caneta emagrecedora na época que você fez a sua cirurgia bariátrica, ainda assim você seria uma paciente com a necessidade da cirurgia bariátrica. Então, eu queria entender melhor se são tratamentos que podem coexistir, sabe? Há 3 anos atrás, quando você fez a operação, não existia a opção da tirzepatida do Mounjaro como opção de tratamento. Eu tinha usado o Ozempic em 2021. Exatamente. Você já tinha um histórico de usar a semaglutida com dose semanal e você teve um resultado, eventualmente um resultado temporário, mas depois a recidiva da obesidade. E isso é a característica da doença crônica biologicamente ativa. E, sem dúvida nenhuma, até hoje, a longo prazo, a médio prazo, a cirurgia bariátrica ainda é a melhor opção para sustentar a resolução da obesidade e de comorbidades a médio prazo e a longo prazo. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Mas qual é a vantagem de você associar tratamentos? É que você sempre vai ter mais de uma opção. Você pode começar com a semaglutida, foi a sua história. Eu comecei em 2010, mais ou menos em 2010, a gente começou com a liraglutida, que era o Saxenda. Tá. Depois de um tempo, o Saxenda ele tem um limite de perda de peso, ele consegue perder de 5% a 8% do peso, do excesso de peso. A semaglutida vai um pouco mais adiante. A tirzepatida ainda mais. E isso é a progressão do tratamento da obesidade. São tratamentos complementares. Você pode começar com o tratamento, você pode fazer a cirurgia. Em algumas situações, o metabolismo é tão lento, a gente já sabe disso. Obesidade grau 4, por exemplo, a pessoa começa a fazer o tratamento, faz a cirurgia, mas em algum momento o tratamento com a caneta pode ser indicado para complementar e para, como se fosse turbinar a cirurgia dela. Ela consegue ir um pouco mais além com o tratamento com caneta, eventualmente numa dose menor, porque tem que saber qual é a sua dose, qual seria o melhor tratamento indicado para você. Ô Luana, e depois da cirurgia, como é que está agora a atividade física na sua vida? Você conseguiu um horário para encaixar uma coisa tão importante quanto o aumento do seu gasto energético? Então, eu comecei a entender que a atividade física não poderia mais sair da minha vida a partir da cirurgia bariátrica. De verdade, assim, eu não posso dar um testemunho de, nossa, agora eu amo fazer atividade física. Mentira. Mas eu entendi que atividade física para mim é remédio também. Eu consegui colocar isso no meu dia a dia. E eu acho que isso aconteceu
principalmente depois da cirurgia bariátrica, por alguns motivos. Porque eu tomei pavor, e aí esse é um testemunho muito pessoal, eu tomei pavor da palavra reganho. Então, tudo o que pudesse me colocar no risco do reganho, eu não queria chegar nem perto. Então, eu entendi que a atividade física, a melhora na minha alimentação, não que eu seja a pessoa, você não comete nenhum erro, você não come uma gordura. Mentira, gente, mentira. Mas eu comecei a entender que essas coisas precisavam caminhar juntas. Então, a atividade física se tornou para mim um compromisso muito grande, mas por conta da minha vida, principalmente viajando com teatro, que eu fico muito tempo fora do Rio de Janeiro, muito tempo sem rotina, às vezes, e o horário no teatro ele é meio ingrato, assim, porque às vezes eu chego no teatro 2 horas da tarde para apresentar uma peça que vai acontecer às 7 da noite, aí quando termina o espetáculo você vai cumprimentar o público. Enfim, chegou no hotel 11 horas da noite. Você não vai fazer mais atividade física. E aí, de repente, você jantou meia hora antes, tá com a barriga cheia, né? Aí você dorme e você fala, fui dormir tarde, tô cansada, não vou acordar tão cedo. Aí já foi embora a possibilidade de fazer atividade física. Mas o que eu sempre, justamente por isso eu falo do fantasma da palavra reganho, é eu sempre lembrar de como foi o meu processo para a cirurgia, como foi a minha preparação, como não é um processo fácil e que eu não quero deixar que esse tratamento vá pelo ralo abaixo. Então, por isso eu faço questão desse retorno ao seu consultório. Para muitas pessoas que já fizeram cirurgia bariátrica ou que pretendem fazer cirurgia bariátrica, já devem saber que esse acompanhamento com o cirurgião bariátrico e com os outros profissionais também, ele tem uma periodicidade necessária. E eu, como já vou completar 3 anos de cirurgia bariátrica, talvez não tivesse a necessidade de ir num espaço tão curto de tempo. Mas esse foi um compromisso que eu fiz comigo mesma. Porque cada vez que eu vou ao seu consultório, eu me lembro de tudo que eu aprendi e o quanto é importante eu manter esse tratamento de forma compromissada e responsável. Então, cada vez que eu chego no consultório, não só no atendimento com todos os profissionais que tem lá, mas também encontrando outros pacientes que estão no pré-operatório, que estão no pós-operatório, que vão contando suas histórias, e eu falo assim, cara, realmente isso aqui dá certo. E isso não é um discurso catequista, nem um discurso motivacional, embora acabe sendo uma motivação, né? Mas é muito mais sobre responsabilidade com a nossa própria saúde. E tem uma outra história que eu acho bem bacana de eu contar, história minha pessoal. Óbvio, eu adoro falar, atriz adora falar, mas que eu entendi que eu tinha... que a cirurgia bariátrica era um compromisso que eu tinha estabelecido comigo mesma quando eu fui convidada para apresentar um programa que era um reality show, e era um reality show de um canal fechado, mas era um reality show para escolher uma voz de uma cantora pelas comunidades do Rio de Janeiro. E eu, que sou uma pessoa engajada socialmente e racialmente, para mim tinha uma importância muito grande ser apresentadora desse programa. Quando me convidaram para apresentar o programa, eu perguntei, e qual vai ser a data, né? Em que período que a gente vai filmar? E aí disseram, a gente vai começar a filmagem em julho, isso foi no ano de 2023, e vai até o final de agosto. E a minha cirurgia estava marcada para o dia 5 de agosto. Aí eu falei assim, não posso, porque eu tenho uma cirurgia bariátrica. Aí a produtora perguntou, mas você não pode mudar a data da cirurgia? Eu falei, de jeito nenhum. Porque eu me coloquei em primeiro lugar na minha vida e eu tenho certeza que se eu adiar essa cirurgia, daqui a pouco eu vou arrumar uma outra desculpa e eu não vou fazê-la. Aí ela disse assim, mas o cachê é muito alto. Eu falei, não quero saber o valor. Porque se ela me falasse o valor, eu ia ficar tentada a aceitar o trabalho. De verdade. Aí eu ia acabar não fazendo a cirurgia. Então, e isso foi uma das coisas que me deixou mais feliz, assim, porque foi o meu entendimento, eu acho que foi um dos maiores ganhos que eu tive nesse processo todo de tratamento da obesidade, foi entender que pela primeira vez na minha vida adulta, e me dá até uma certa emoção falar disso, eu me coloquei em primeiro lugar. Porque várias vezes eu adiei várias coisas, porque eu tenho uma família muito idosa, e eu sou muito preocupada com todo mundo, então eu já tranquei faculdade para acompanhar a cirurgia da minha avó, sabe? Eu já deixei de aceitar trabalho fora do Rio de Janeiro porque tinha que ajudar a cuidar do meu avô e da minha tia também idosa. Então, naquele momento eu disse, nada vai me fazer adiar essa cirurgia. E tava eu lá nas mãos de Dr. Paulo, que eu só vi Dr. Paulo depois que eu tinha acordado. E eu, inclusive, eu falei assim, gente, acho que nem fiz cirurgia, porque do nada eu acordei assim. Mas foi um processo realmente libertador, e o que eu posso dizer é que
eu tenho uma outra qualidade de vida. E eu queria saber o seguinte, você que trabalha com imagem, como é que é ver vídeo antigo seu, antes da cirurgia, e os atuais? É muito doido, é muito doido. Eu até brinco com uma coisa que eu digo que tem a Luana do Velho Testamento e a Luana do Novo Testamento. E como tem muito trabalho meu no ar, que ainda passa, repete, tem um programa que eu fiz de viagem. Eu vi aquele programa. E que na época eu tava com 150 e tantos quilos, e tem uma questão da gente se enxergar na própria imagem, que é muito doido. Eu, depois já tendo perdido ali em torno de 20, 30 quilos, eu ainda ia nas lojas e pedia roupa do mesmo tamanho que eu usava antes da cirurgia. Porque eu não entendia que eu já estava vestindo um tamanho muito menor. E eu passo por isso até hoje. Eu já vou completar 3 anos de cirurgia e eu ainda continuo com um certo ali distúrbio de imagem. E isso tem 2 lados, porque tem um lado perigoso, que é de você, às vezes, você já tá fisicamente, esteticamente muito magra, mas você ainda achar que você precisa emagrecer mais, porque você ainda tá se enxergando gorda. Então, por isso que eu acho que todo acompanhamento multidisciplinar ele é fundamental nesse sentido, para lembrar a gente de que nada é só sobre estética e também não é você utilizar de todas as artimanhas e artifícios porque a sua saúde está gritando. Eu acho que tudo é uma questão realmente de equilíbrio, né? E eu acho que um fator principal, assim, é as pessoas entenderem que essa decisão, ela é pessoal. Não adianta, qualquer pessoa pode me dizer assim, Luana, você precisa muito disso, isso vai ser importante pra você. Se essa chave não virar dentro da minha cabeça, e aí se você for uma pessoa religiosa, pode descer Deus na terra e dizer pra você que aquilo é importante, se essa mudança não acontecer dentro de você, não adianta que venha uma ordem divina. Isso tem que ser... E foi bem interessante porque quando eu fiz a cirurgia bariátrica em agosto, eu tinha começado a ficar com o meu atual namorado em março, mais ou menos. E eu não contei pra ele que eu ia fazer cirurgia bariátrica. Porque eu achava que era uma coisa muito pessoal e era só um cara que eu tava ficando. E aí, quando eu resolvi contar pra ele, que foi tipo, sei lá, uns 10, 15 dias antes da cirurgia, ele me fez uma pergunta que foi o que me fez me apaixonar por esse cara e hoje a gente tá junto. Que ele fez a pergunta assim, mas essa decisão foi de fora pra dentro ou de dentro pra fora? Eu falei, foi de dentro pra fora. Ele falou, então se foi de dentro pra fora, tá tudo certo. Foi a melhor escolha que você podia fazer pra sua vida e tô contigo. E realmente eu acho que é isso assim que as pessoas precisam enxergar. Agora, que é engraçado olhar pra Luana do Velho Testamento e olhar pro espelho e ver a do Novo Testamento, mas principalmente a disposição que eu tenho agora. E uma coisa muito bacana que está relacionada diretamente à saúde também, é que quando eu decidi fazer a cirurgia bariátrica, paralela a isso, eu tinha lido sobre congelamento de óvulos. E na época eu estava com 34 anos. Quando eu fiz a cirurgia, eu já estava com 35, né? Fazia 15 dias que eu tinha feito aniversário. E aí, a minha ginecologista falou assim, já que você vai fazer cirurgia bariátrica, então vamos esperar você fazer a cirurgia para que as suas taxas melhorem e a gente faz esse congelamento de óvulos depois. E de fato, foi muito importante para mim todo esse processo, porque eu não tinha certeza sobre a maternidade, e que é algo que eu acho que precisa ser conversado também, que é para as mulheres que têm vontade de gerar, de maternar, com esse tipo de maternidade, porque existem muitos outros tipos, mas as mulheres que querem isso, é importante elas saberem que a obesidade também é uma questão para esse processo. Você sabia que algumas mulheres que fazem a cirurgia bariátrica, metabólica e bariátrica, procuram a cirurgia pela infertilidade? Olha aí. E você sabia que a fertilidade aumenta depois da cirurgia bariátrica? E a gente avisa, cuidado. Muita gente engravidando logo depois, 1 mês depois, 2 meses depois. Porque existe uma teoria que você deve engravidar após 2 anos da cirurgia. Isso é o teórico. Mas vai explicar isso para uma mulher nos seus 30 e muitos anos? Não vai. Você fala, olha, ok, então vamos embora. Com acompanhamento e com cuidado, você pode engravidar. Então você coletou os óvulos? Fiz o congelamento. E tem uma outra coisa que é legal de falar também, que é sobre a questão da libido, né? Porque muita mulher vem me perguntar assim, mas você fez
cirurgia bariátrica e você não percebeu uma diminuição na libido. Eu falo, olha, precisamos entender que cada história é uma história. E para mim, o fato da minha mobilidade melhorar, minha vida sexual melhorou muito depois da cirurgia bariátrica. Porque eu comecei a entender que eu podia fazer outras coisas, minha gente, que antes eu não fazia não, porque eu não tinha disposição mesmo. Então, quando a gente fala sobre isso... a sua história tinha namorado novo nessa coisa também. Né? Então não é só a bariátrica, não. É uma junção de fatores. Exatamente. Nunca é uma coisa só. Nunca é uma coisa só. E também falando sobre essa questão de que o tratamento da obesidade, ele não se extingue ali nesse momento em que você faz uma cirurgia, por exemplo. Para mim foi muito importante a questão da abdominoplastia. Porque que foi a primeira e até então a única cirurgia reparadora que eu fiz, né? E eu lembro de ter ouvido isso da minha nutricionista, assim. Quando você for fazer a cirurgia reparadora, é mais uma parte, né, do seu tratamento. E tem uma coisa que está relacionada, obviamente, a uma questão estética não, mas é uma questão física, que é essa retirada dessa gordura sobrante, porque aquilo já não fazia mais parte de mim, né? Mas tem uma questão estética que é importante de se falar também. Porque tá ligado diretamente à autoestima. E se tá ligado à autoestima, tá ligado à saúde mental também. Sim, sim. Então, eu comecei a encarar essa Luana na frente do espelho e eu sempre fui uma pessoa, para isso, completamente sem vergonha. De me olhar no espelho com barriga grande, eu não tinha esse problema. Eu não tinha um problema com a nudez, né? A partir de um determinado momento da minha vida, eu não tinha mais. Só que quando eu comecei a ver essa nova Luana aparecendo, você começa a enxergar umas curvas, tem uma coisa da vaidade, e aí vou me restringir a falar sobre a vaidade feminina, não que homens também não possam ter sua vaidade, mas que é importante a gente ressaltar também. E que tá tudo bem, assim, as pessoas às vezes ficam se culpando um pouco de quererem se olhar no espelho e se sentirem mais confortáveis. Isso não é um problema, isso não pode ser enxergado como algo errado. Você querer se enxergar mais bonita na sua visão do que é bonito, porque é uma visão também particular, né? E você querer uma mudança de estilo de vida, tá tudo certo. O que eu posso dizer sobre o meu relato pessoal meu objetivo com a cirurgia bariátrica primeiro foi por uma questão de saúde, a estética acabou sendo uma consequência, e foi para mim uma consequência super positiva, assim. Hoje é o efeito colateral. Porque nunca é uma questão de estética, isso tem que ficar bem claro, bem claro. Quem procura um tratamento, uma intervenção tão importante quanto a cirurgia, e uma outra coisa importante, muita gente acha que a cirurgia é radical. Na verdade, radical é continuar com a obesidade não tratada. Radical é deixar o diabetes se avançar, deixar a hipertensão tomar conta. Então, quando você procura um tratamento sério, você vai perceber que o seu objetivo é a sua saúde. E de quebra, de ganho, você tem essa questão da imagem corporal, que é importante. E tem uma coisa que eu ouvi uma vez, eu fui numa consulta com um neurocirurgião, antes da cirurgia bariátrica. Por quê? Porque eu estava sentindo uma dor muito grande na coluna e que eu entendi que estava ligado à questão da obesidade, né, no meu caso. E aí o cirurgião, e eu comentei com ele que eu estava começando a pesquisar sobre cirurgia bariátrica. E ele me disse uma frase que para mim foi bem importante, que ele falou: Luana, escolha a cirurgia bariátrica enquanto ela for uma das suas opções. Não deixe para escolher a cirurgia bariátrica quando ela for a sua única e última opção. Que é quando você já está com um joelho que já não está mais aguentando o seu peso, é quando você já está com uma hipertensão que não consegue mais ser controlada. Então, pense nisso assim com muito carinho e responsabilidade, porque de repente esse é o caminho mais adequado para você agora. Não deixa para procurar quando você já está num quarto escuro sem ter onde se segurar, sabe? Sem ter onde se sustentar. Isso para mim foi bem importante. Eu acho que esse amadurecimento. Quando foi que você, num sonho, ou em algum momento, pensou a primeira vez que talvez a cirurgia fizesse parte da sua vida? Lá atrás. Eu sei que você não queria fazer e foi você começou a pensar nisso de uma outra maneira, mas quando foi? Será que eu tenho a indicação de fazer isso? Não, isso não é para mim. Vou falar.
vou falar uma coisa bem pessoal. Eu sou de religião de matriz africana, sou de Umbanda. E a minha mãe de santo, ela joga búzios. E aí, num jogo de búzios, ela fez o jogo e ela falou assim pra mim, sua saúde tá... Não é que apareceu isso no jogo. Ela viu no jogo que a minha saúde não tava muito legal. Aí ela olhou pra mim e perguntou, você já pensou na possibilidade de fazer uma cirurgia bariátrica? Eu achei aquilo uma afronta. Eu pensei assim, cara, ela é minha mãe de santo. E esse termo mãe é muito real, assim. Eu tinha ela nesse lugar, né? De importância na minha vida. Eu falei assim, cara, como é que ela joga isso assim na minha fuça sem nenhum cuidado? Depois, mais pra frente, ela até me pediu desculpas sobre, talvez, que ela pudesse ter falado de uma forma um pouco mais, não sei, pensada, com mais cautela e tal. Mas eu acho que foi o primeiro momento que aquilo me bateu. E quanto tempo tem isso? Isso deve ter, se a gente tá agora no ano de 2026, isso deve ter sido por volta ali de 2015, 2016, então são uns 10 anos atrás. Então você... Então eu demorei... Sim. 3, sou péssima de conta, 6 anos depois desse momento, desse puxão de orelha pra tomar coragem. O primeiro insight da sua mãe de santo, né? Ou seja, uma pessoa que estava cuidando de você, sim, no fundo, né? Sim, sim. 6 anos antes ela disse assim, olha só, talvez já seja o seu caminho. Já pensou nisso? Interessante, né? Muito interessante. Nada é à toa, né? Não, nada é coincidência, né? Não. E eu acho que isso que eu contei sobre a minha personagem na série Sessão de Terapia, eu acho, e aí por isso, porque eu acredito muito nas energias, né, todas do universo, e cada um dentro da sua crença. Mas eu percebi que eram vários sinais, assim. Quando surgiu essa personagem Giovanna, que era uma personagem que tinha passado pela cirurgia bariátrica, eu falei, olha esse assunto chegando de novo na minha vida. E foi muito interessante porque eu tinha acabado de começar com uma nova terapeuta, eu já fazia terapia antes mesmo da cirurgia bariátrica, e aí várias vezes eu estava conversando com a minha terapeuta, eu falava, não, mas isso eu já te falei, né? Aí a terapeuta, não, você nunca me falou isso. Eu falei, gente, foi a Giovanna que falou pro Caio, que era... Você confundia, olha, se misturou, né? A personagem com a atriz. Uma loucura. Mas hoje eu sou uma outra pessoa com uma outra qualidade de vida. A Luana do Novo Testamento. A Luana do Novo Testamento. E todo mundo que vem me perguntar sobre cirurgia bariátrica, a primeira coisa que eu falo é, começa seguindo o Dr. Paulo. E aí, depois, de repente, marca uma consulta, vai lá bater um papo descompromissadamente, porque às vezes a pessoa não sabe muitas informações sobre, né? E é bom a gente entender que informação adequada, informação consciente, informação com conhecimento nunca é demais. Então, se a pessoa está entendendo que a obesidade está incomodando, não está te deixando... E uma coisa que eu tô tentando conversar com uma amiga minha pessoal sobre isso, que é o entendimento de que às vezes a pessoa fala assim, mas eu não... A pessoa já numa obesidade grau 3, talvez, e que diz assim, mas toda vez que eu faço o exame de sangue, meus exames estão ótimos. Toda vez que eu faço isso aqui, então não tenho problema nenhum. E eu acho que tem algumas camadas aí. Uma delas é você saber que idade que você tem, é você saber se quando você faz esse exame de sangue, você fez esse exame de sangue, você tá me contando uma história como se você tivesse feito ontem, você fez esse exame de sangue há 2 anos atrás, sabe? Porque as pessoas têm essa mania. E a outra coisa é entender também que uma incapacidade de mobilidade ou uma mobilidade reduzida, isso também é uma questão de saúde. Isso é isso que as pessoas às vezes não acreditam. Acham que a minha saúde estar prejudicada é só se eu estiver com pré-diabetes ou diabética, é só se... Mas existem questões na nossa forma de existir no mundo que também estão ligadas à nossa saúde e, por conseguinte, à nossa questão da obesidade. Eu acho que essa é uma informação que as pessoas têm que ter no geral também, né? E o estigma da obesidade, óbvio que ele está ligado ao fato de a gente ter uma sociedade muito preconceituosa, que não está pronta para lidar com pessoas com obesidade, e por isso muitas pessoas acabam se afastando do tratamento por conta disso. E aí eu vou voltar para o mesmo lugar do... Mais importante não é o que as outras pessoas acham sobre você, o que as outras pessoas comentam, é como você está se sentindo. Então, se você está percebendo que a sua saúde está prejudicada, que a sua vida não está caminhando ali por algum motivo e que está ligado diretamente à sua saúde, você tem que realmente procurar o tratamento da forma mais responsável e consciente possível. Eu costumo dizer que a obesidade também mudou a minha vida, né?
trabalhar com cirurgia bariátrica mudou a minha vida, porque a gratidão que as pessoas ficam é uma coisa muito bacana. Eu já recebi tantos agradecimentos legais. Teve uma vez que essa menina morava, acho que em Santa Cruz, ou Campo Grande, na Zona Oeste, e ela porque queria ser transferida do emprego que ela trabalhava. A empresa que ela trabalhava tinha uma sede no centro, que ela tinha que andar 2 horas para ir para o trabalho, sim, e tinha uma outra do lado da casa dela, e ela não conseguia a transferência. Não conseguia. Ela só conseguiu depois da bariátrica. Tu acredita nisso? Olha. Não é uma coisa de doido? Muito. Aí ela veio me agradecer com o olho cheio de lágrimas. Doutor Paulo, você não tem noção como isso fez bem para a minha vida. E é impressionante, né? E tem coisas que a gente só vai observando depois que a gente passa pelo processo. Para mim, 2 das maiores vitórias foram: não precisa mais pedir extensor de cinto no avião. Porque teve uma vez que eu viajei sem cinto, porque a comissária de bordo não tinha um extensor de cinto, o cinto não fechava em mim e eu tive que viajar assim. E aí, a partir daquele dia, eu resolvi comprar um extensor de cinto e andar com ele dentro da bolsa. Que era para não ter o constrangimento de ter que pedir o extensor de cinto. E a segunda coisa é isso aqui, ó. Cruzar as pernas, porque eu não conseguia cruzar. Isso, para mim, foi um dos maiores ganhos, assim. Então, eu realmente sou muito grata mesmo por todo esse processo, sabe? Quando eu digo que é a Luana do Novo Testamento, não é da boca pra fora, é porque é muito real, assim. Minha vida mudou muito e eu sou muito mais feliz, muito mais disposta. Essa dúvida, talvez, que eu tinha lá atrás, se eu queria ser mãe ou não, agora eu já digo, eu quero ser mãe sim, porque eu vou conseguir correr, brincar com meu filho, correr pra lá e pra cá, sabe? Então, muita coisa mudou mesmo na minha vida. Eu não posso mentir que dentro do meu trabalho como atriz, surgiram muito mais convites depois. Essa é a verdade, assim. Porque eu acho que tem um estigma que se você é uma pessoa obesa, você só pode fazer personagens onde esteja escrito lá na sinopse que você é uma pessoa obesa, entende? Então, eu comecei a ter muito mais trabalho depois desse processo. Então, para mim, realmente teve vantagem em todas as áreas da minha vida. Muito bom, né? É isso. Eu acho que a Carenta nunca vai dar essa emoção depois que a pessoa trata. Não tem como. Não tem comparação. Ó, prazerzão. Obrigada. De coração. Conta com a gente sempre, né? Eu vim aqui só para participar do podcast e sair aos prantos. E para você que assistiu até agora, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas.